pessoal, hoje eu vou fazer um pão caseiro, hein? Então vamos lá. Vamos adicionar aqui 2 colheres de açúcar. Isso mesmo, gente, só 2 colheres. Para o pão ficar com gosto bem suave. E aqui 400 ml de água morna. E aí, para dissolver o açúcar, né, gente? Aí eu já adiciono um sachê de fermento biológico seco. Aqui eu coloco uma colher, né, de sopa, equivale a um sachê. Coloco uma colher e simplesmente deixo ele se dissolver sozinho, gente. Aí eu espero uns 2 minutinhos, né, e deixo ele dissolver sozinho, porque aí é mais fácil, né? Cubro ele e deixo lá 2 minutinhos. Isso, aí já se dissolveu, né? Rapidão ele dissolve. Só deixar ele na água morninha, ele dissolve. Então, aí eu já vou acrescentar 75 ml de óleo. Aí eu coloquei óleo e um pouquinho de banha de porco caipira. Gente, fica uma delícia. Deixa um sabor bem gostoso no pão. Bem caseirinho mesmo. E aí vou mexendo ali até dissolver, né? E aí eu já venho e adiciono um pouquinho de farinha de trigo, gente. Antes de pôr sal, eu gosto de colocar farinha de trigo, porque dizem que se colocar o sal em contato com o fermento, mata o fermento. Então, eu aprendi isso. Sempre coloco um pouquinho de farinha de trigo antes de colocar o sal, para não ter aquele contato direto, né? E acontecer de estragar o pão. E aí, eu vou colocando sal, gente, a gosto, tá? Eu coloco um pouquinho, venho, experimento. Se tiver do meu gosto, aliás, até ficar do meu gosto. Eu vou adicionando sal até ficar do meu gosto, gente. Por isso que eu coloco 2 colheres de açúcar e um pouquinho de sal para ficar o pão bem suave, para não ficar um gosto forte. Porque já aconteceu de eu colocar 5 colheres de açúcar, depois colocar o sal, fica tipo aquele gosto de soro. Você mistura o sal com o açúcar, fica aquele gosto, sabe? Então, eu aprendi a fazer assim, gente, colocar só 2 colheres de açúcar e sal a gosto. Depois eu vou adicionando a farinha de trigo, sem fermento, claro, até dar o ponto de desgrudar das mãos, gente. Eu não sovo esse pão, não fico 20, 30 minutos sovando, não, até porque o meu pulso é machucado, então eu não consigo. Simplesmente eu vou adicionando a farinha de trigo até dar o ponto de desgrudar da mão. E uma dica, gente, quando eu vou colocando a farinha de trigo e amassando, envolvendo a farinha, né, para misturar na massa, eu procuro lavar a mão, gente, porque se sua mão estiver grudada com farinha de trigo, com massa, e você tá lá amassando, vai sempre estar grudando, então você sempre vai sentir a necessidade de adicionar mais farinha de trigo, e aí pode colocar muita farinha de trigo e seu pão ficar duro. Então, sempre vou lavando a mão até 2 vezes no máximo, pra mim não ficar grudando, sabe? Não ficar grudando a massa na mão. Aí você vê que a massa tá bem macia, bem molinha. Meu filho aí, gente. E aí, eu deixo descansar 40 minutos. Aí eu deixei descansar 40 minutos. Se aí tiver na sua cidade, tiver um pouquinho mais frio, você pode deixar mais. Você vê, gente, como que cresceu essa massa. Olha só, linda. Linda essa massa, não precisa sovar. Eu deixo ela sem sovar, gente. Só coloca farinha de trigo até desgrudar da mão. E aí eu vou usar essa diquinha de sempre estar lavando a mão pra mim não colocar muita farinha de trigo. Isso aí eu vou partir em 3 pedaços, né? Vou fazer 3 pães. Você vê que a massa tá bem elástica, bem molinha, porque eu uso essa dica de sempre estar lavando a mão para não sentir a necessidade de sempre estar colocando farinha de trigo. É uma diquinha que eu aprendi no YouTube, gente, e sempre é válida. Aí eu tento fazer, né, do mesmo tamanho. E aí eu já vou enrolar o pão, gente, da minha forma mesmo.
né? Bem prático esse pão rapidão, gente. Não tem segredo nenhum, não precisa ficar sovando. Só adiciona farinha até desgrudar das mãos. A única parte que eu vou mexendo ela pra farinha e se envolvendo na massa, né, gente? Mas não precisa ficar sovando. Eu uso áudio gravado porque aqui na minha cidade, quando eu gravo o vídeo, gente, tem uma obra aqui do lado que faz muito barulho. Então não tem como usar o áudio original. Aí, vou fazendo os pãozinhos, modelando, né? Não precisa de cilindro, gente, é no rolo mesmo e dá super certo. Prontinho, já enrolei meus pães, ficaram lindos. Aí eu deixei crescer até dobrar de tamanho. Não deixo crescer muito, porque se você deixar crescer ele 100%, na hora que você colocar ele no forno, ele não tem como crescer, ele vai simplesmente murchar. Então, sempre deixa crescer uns 75%. Aí, olha, gente, super fofinho, fofinho. Ele tá meio engruviadinho assim, porque ele tá muito fofinho, gente. Esse é o segredo do seu pão tá fofinho, é não adicionar muita farinha, senão ele vai ficar duro. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, gente. É super fácil, é uma delícia, super suave. Uma delícia o meu pão, gente. Muito obrigada, gente. Se inscreva no meu canal, isso vai me ajudar muito, tá? É isso aí. Muito obrigada.